Fala pessoal, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui. Neste vídeo rápido eu vou falar para você sobre o edital dos Correios que saiu hoje, dia 9 de outubro de 2024, pela banca IBFC, tudo bem? Então neste vídeo aqui eu vou fazer uma análise rápida, obviamente da parte de informática, tudo bom? Então eu vou te passar algumas informações relevantes referentes a matéria de informática que vai ser cobrado aí no edital. Mas também vou deixar o link aqui para você olhar o edital completo, ver as cidades, né, que vão acontecer as provas, os editais das outras matérias. Aqui a gente vai falar específico da parte de informática, que neste edital estão sendo cobradas 10 questões de informática, legal? Vamos lá então para a gente comentar este edital aqui. Então, olha só, primeiro ponto é o período das inscrições, que começa no dia 10 do 10, tá? Às 10 da manhã, ou seja, hoje é quarta, amanhã, quinta-feira, começa e vai até o dia 28 do 10. Então, atenção ao período de inscrições aí. E a realização desta prova vai acontecer no dia 15 de dezembro de 2024. Então, dia 15 é a data prevista aí para acontecer a prova objetiva. E o que está sendo cobrado nesta prova objetiva aqui? A gente tem a matéria de língua portuguesa com 15 questões, matemática 10 questões, valendo a 1,5 ponto cada uma, e informática valendo meio ponto, vai dar um total de 5 pontos, e você, para não ser eliminado, tem um mínimo aí de 2 pontos para fazer. 2 pontos para fazer são o quê? 4 questões no mínimo que você tem que acertar, legal? Então pelo menos 4 questões para não ser eliminado, porque tem um detalhe no edital aí e eu vou te mostrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Essa prova vai ser uma prova objetiva, múltipla escolha, padrão IBFC, com 4 alternativas. Então veja, 4 alternativas ABCD, tá? Tendo uma alternativa correta. Padrão IBFC, normalmente ela vem cobrando nas provas. Então vamos lá. Aí tem alguns pontos aqui que são relevantes no item 913, que diz o seguinte: a prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 60 pontos, considerando-se habilitado nesta etapa o candidato que, cumulativamente, né, ele tem acertado pelo menos 12 pontos na disciplina de língua portuguesa, legal? 6 pontos na disciplina de matemática e, tem acertado no mínimo 2 pontos na disciplina de noções de informática. Então, relembrando, cada questão de informática vale meio ponto. 2 pontos são 4 questões, não são 2 questões, são 4 questões das 10. Legal? Mas lembrando que para você se classificar melhor, o mínimo é o que a maioria vai querer fazer. E aí eu acredito que você não vai querer fazer o mínimo, né? Tá bom? Então, este é um ponto importante. E aí tem as pontuações das outras disciplinas. Então, lembra que esse item aqui, ele é cumulativo. Então, você tem que estar, atingindo todos os itens aqui para que você seja, habilitado a concorrer das vagas. Senão, você vai ser eliminado automaticamente aí, se, por exemplo, você fizer 1,5 ponto em informática. Legal? Você pode ter batido todos os itens, o mínimo de 2 pontos aqui para conhecimentos gerais, mínimo de 2 pontos na disciplina Código de Conduta, né? Ou 30 pontos na prova objetiva. Mas, se um desses itens você não atingir o mínimo, você é eliminado. Tá bom? Aí a gente vai aqui para o item 12.3. O item 12.3 coloca a matéria de informática como um dos itens de desempate. Então, de repente, aqui, maior pontuação na disciplina de noções de informática é também o item de desempate. Então, de repente, você foi bem em português, foi bem em matemática, foi bem em conhecimentos gerais, por exemplo, já é maior e tudo mais, só que você fez o mínimo de informática e o seu colega aí gabaritou informática pela IBFC. Então, você tem que avaliar também, lembrar que este é um outro ponto que você precisa avaliar para que você tenha uma melhor classificação na sua prova, tá bom? Então, quando a gente fala aqui da parte, que eu trouxe aqui, como eu falei, ia ser um vídeo bem rápido mesmo, tá? Trazendo esses pontos aqui referentes a questão de informática, porque realmente o conteúdo de informática, ela tem uma relevância dentro do edital, de pedir aí 10 questões, então você tem que estar atento a isso, legal? Onde vão acontecer as cidades e tudo mais, você vai baixar o edital aqui para você ver se a sua cidade está dentro do edital e tudo mais, os outros conteúdos, e aí a gente vai para a parte do que está sendo cobrado em informática, vamos lá, que é a parte aqui, de noções de informática. Então ele está cobrando aqui, 12 itens dentro da matéria de informática. Então, basicamente aqui você tem, eu acredito que esse edital ele vai ter uma alteração, que seria o quê?
alguns detalhamentos. Por exemplo, a parte de internet e aplicativos, legal. Ferramentas de busca, aqui a gente vai falar, né, basicamente a questão de Google. Não é um tema que cai com muita frequência para a IBFC, mas uma ou outra questão aparece. Legal? Navegadores, item muito cobrado dentro da IBFC, Google Chrome, Firefox, o Edge, que é o navegador do Windows 10. E aí a gente tem aqui, ó, sistema operacional e software. Ele não especificou qual sistema operacional, se é Windows, Linux. Então, por exemplo, neste ponto, eu acredito que ele tem uma alteração aí, né? Uma retificação, identificando o sistema operacional Windows, Linux, Windows 10 e tudo mais. Então, o que você estuda? Conceitos gerais de sistema operacional, pelo menos o Windows 10, que é o que a IBFC vem cobrando nas provas. Legal? Pode ser que ela peça o Windows 11? Pode ser, tá? Ou pode ser, às vezes, que ela nem especifique. Ela pode pedir noções de Linux? Neste caso aqui, ela pode pedir. Até porque ela não tem especificado aqui qual é o sistema, então ela pode, sem problema nenhum, pedir também nas questões noções de Linux. Então a gente tem que estar preparado em relação a essa questão. Quando ela fala software, são aplicativos de forma em geral. A IBFC tem algumas questões que cobra essa parte de outros aplicativos, por exemplo, né? Que cobra essa parte de outros aplicativos. Então, conhecimento, às vezes sobre Spotify, por exemplo, já caiu questão sobre Spotify, WhatsApp, esse tipo de coisa. Correio eletrônico, e-mail, tema sempre cobrado. Parte de programas de antivírus e conceitos de firewall, legal. Editores de apresentação, aqui entra o Microsoft PowerPoint, entra também o LibreOffice, né? O Impress, por exemplo, ele pode perguntar aqui, legal? Talvez, ó, só que no caso aqui, como ele fala aqui, ó, pacote Microsoft Office, muito provavelmente ele vai focar só no PowerPoint, só na parte do Excel e só na parte do Word. Quando fala de planilhas, Excel, assunto certo para cair na sua prova. Assunto certo, certo. Todas as provas da IBFC vêm caindo Excel. Provas de 5 questões, quando tem, cai Excel. Essa prova, como tem 10 questões, eu posso ter itens de todos os tópicos, tá? Lembrando que a IBFC também traz questões, por exemplo, de você julgar item certo e errado dentro da mesma questão. Então, dentro de uma mesma questão, ela pode fazer 3 perguntas, por exemplo, sei lá, sobre 3 funções do Excel. Sem problema nenhum, padrão da IBFC. Extensões de arquivo, item que ela cai, né? O que são extensões de arquivo de imagem, extensões de arquivos de compactadores, extensões de arquivos de programas do Office, por exemplo, isso pode ser cobrado, legal? Teclas de atalho, assunto que cai bastante, e aqui ele especifica que o pacote é o Microsoft Office. Então, pelo que ela traz dentro do edital, o que a gente vai ter aqui vão ser questões sobre o Word, a gente vai ter questões sobre o Excel, PowerPoint cai uma ou outra questão, mas como a gente tem, né, a nossa prova aí vão ser 10 questões, então ela vai mostrar aí a questão do PowerPoint pode ser cobrado, tá bom? Devido à quantidade de questões. Legal? Então esse aqui é o edital bem resumido, que nem eu falei, eu acredito que esse edital tenha uma retificação em relação a alguns detalhes aí para trazer mais informações desse edital, ele está bem resumido, dessa forma aqui ficaria difícil para o candidato, porque como eu falei, poxa, se ele vai perguntar Linux, não vai? Não é um padrão das provas perguntar. Acredito que nessa prova não caia Linux, mas ela pode colocar ali conceitos ou noções de Linux sem problema. Como eu falei, dessa forma ela poderia perguntar para você, porque está generalizado essa questão, e o que não é legal para um edital como esse, tá bom? Porque o conteúdo ele é basicamente extenso, é todo o conteúdo da informática. A IBFC é uma banca bem objetiva? Mas aqui a gente tem todo o conteúdo da informática, legal? E para você que vai estudar para este concurso, vai em informática, eu vou te dar uma dica aqui, que é o meu curso focado para os Correios, legal? Que você vai ter aqui toda a teoria completa, legal? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, então teoria completa, que tem todos esses pontos, legal? Tem já questões comentadas da IBFC, resoluções de prova, a gente vai ter mais questões também, mas já tem muita coisa ali para você treinar, para você aprender exatamente o que a IBFC cobra em um edital, tá? Então você vai saber exatamente o que ela cobra e como ela cobra. Nos simulados aqui você pode baixar os simulados, resolver e depois você vai assistir ali as resoluções que eu faço em vídeo, mostrando as dicas, os macetes, o que você tem que saber dessa banca, tá? Você vai ter 1 ano de acesso e vai ter também mais atualizações que a gente vai ter ali, principalmente na parte de questões, que é o que você precisa saber ali, como que a IBFC cobra informática, e garanto que você vai estar bem preparado em relação a isso aí. Tem muitas questões lá já comentadas, tá bom? E o valor promocional aí
de 97 por R$ 67. Finalizando sua matrícula, o link está aqui na descrição. Você vai receber o acesso da minha área de membros, tá bom? E lá você vai ter o acesso do curso IBFC, pode acessar pelo celular, pelo computador, quantas vezes você precisar, assistir quantas vezes você quiser até a data da sua prova, e passando a data da prova você vai também continuar com acesso aí por um ano, tá bom? Beleza? Então essas são as principais informações que eu queria passar para você aqui neste vídeo. Compartilha com a turma aí que vai fazer correio, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no like, deixa aí a sua mensagem ali falando da onde que é, para que cidade, né, para que estado você vai fazer sua prova, que eu quero saber. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Beijo grande e a gente se fala no próximo vídeo.